Olá, gente boa. Eu não tenho o hábito de começar este vídeo fazendo apelos para compartilhar, curtir o canal, etc. Mas desta vez eu quero fazer um apelo veemente. Façam-no, se for preciso, como um favor a mim, mas façam. Se concordarem com o que vou dizer, divulguem esse vídeo. Eu não esperava chegar aos quase meus 80 anos, tendo que me reportar para compreender o problema da educação brasileira à minha sala de aula há mais de 60 anos atrás, lá em Santana do Livramento, a minha querida cidade natal. Mas farei isso para mostrar a diferença, porque lá naquela escolinha em que estudei, uma escola pública, estadual, num prédio que já era velho quando eu estudei nele, velho, era um prédio velho, uma professora idosa, cabelos brancos amarrados num coque na cabeça, tem a sua imagem tão nítida. Querida professora Elvira Arlas Pereira, lá em Santana do Livramento. Fim do Brasil. Quem saísse da minha escola, atravessava a calçada, desse 10 passos, estava no Uruguai. Porque Santana do Livramento e Rivera são duas cidades de países diferentes, Brasil e Uruguai, unidas pelo centro urbano. Um caso especialíssimo que vale a pena conhecer. Mas naquela sala de aula onde a professora ensinava, os alunos se alfabetizavam em 6 meses. E passei ali 5 anos, na mesma sala, com a mesma professora, que ensinava, os alunos aprendiam. E houve ali uma colheita altamente benéfica para a comunidade. Médicos, diretor de banco, escritores, professores, engenheiros, aquele grupinho, produzindo bem para o desenvolvimento do município. Aqui foi a educação que eu vi acontecer, e não foi diferente na sequência. Professores ensinando, alunos estudando. E, no entanto, de lá para cá, tudo melhorou. As condições, a oferta de sala de aula, os índices de analfabetismo despencaram. Ainda assim, hoje temos 5,6% da população absolutamente analfabeta. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe operar as 4 operações. Por que isso? Qual foi o fenômeno que aconteceu para chegarmos à conclusão de que a educação brasileira, conclusão unânime, não? Poucos dirão que diferente. Poucos dirão diferente. A educação brasileira é um fracasso, comprovado por índices nacionais e internacionais. Muitos índices internacionais e muitos índices e experiências de provas nacionais no país. Um desastre. Vão numa formatura e vejam, lá no topo da cadeia da educação. E eu estou falando de algo que é ruim, que não funciona como deve, para 5 milhões de crianças no ensino fundamental, para 7 milhões, 24 milhões de crianças no ensino fundamental, 7 milhões no ensino médio, 10 milhões no ensino superior, estou falando de 50 milhões. E vai de uma ponta a outra, e a insatisfação é a regra do jogo. O que aconteceu? Que desastre foi esse? Qual foi o mecanismo? Porque eu tenho as explicações para dar, entre elas está o desestímulo. Porque se você deprecia o país, se você deprecia o próprio estudante dentro da sala de aula, vendo-o como um indivíduo de uma classe que tem que entrar em conflito com outra classe, uma raça que tem que entrar em conflito com outra raça, se você esquece o aluno e pega algum elemento de identidade para trabalhar com isso, com outras intenções, que não as de valorização, você deprecia, você divide,
você destrói a identidade, você cria um desamor ao país. Você, de repente, as pessoas estão sapateando em cima da bandeira. Não sabem cantar o hino. E esse sentimento, ele gera desânimo, gera perda de autoestima. Você extrai um fluxo negativo que vai se projetar pela vida com consequências desastrosas. E o PIB não cresce, porque não há riqueza maior do que essa que está sendo tratado de modo impróprio, de modo inconveniente, de modo desastroso, com consequências que são um desastre concreto. E no passo seguinte, aqueles que escapam desse mecanismo, aqueles que não são submetidos a esse mecanismo, a esse modo de ver as coisas, vão prosperar, vão para frente, e aumenta-se o desnível social, aumenta-se o desnível de renda, se destrói aquilo, se aumenta aquilo que se pretende destruir, se agrava a situação dentro da sala de aula. E aí as paredes são pichadas, as manifestações de desajuste social produzido por uma pedagogia errada e equivocada que, infelizmente, está consagrada, apesar de todos os fracassos. Porque, gente, se o objetivo da educação é criar pessoas capazes de transformar o mundo, uma visão de mundo, se esse é o objetivo da educação, bom, que utilidade tem para essa pessoa saber fazer uma regra de 3, montar uma regra de 3? Que utilidade tem isso? Que utilidade tem isso? Alguma coisa de sentido artístico. O belo, o bom, o justo, o verdadeiro, o amor à pátria. Não, há um discurso que precisa ser plantado. Paraguai, em Assunção, uma pequena comunidade da cidade de Assunção, em Cateura, chamada Cateura, há uma comunidade que vive do lixo, da coleta de lixo. Coletando lixo, reuniram material de instrumentos musicais que foram reciclados para fazer instrumentos de som, de corda, de percussão, de sopro, que foram usados por um professor, uma escolinha de música, descobrindo talentos com o uso de instrumentos catados no lixo. Procurem no Google. Escola de Música de Cateura. Um professor fez nascerem talentos musicais numa comunidade de catadores de lixo, reciclando materiais do lixo para fazer instrumentos com lata de goiabada. Uma orquestra sinfônica que andou pelo mundo, sendo aplaudido nos palcos internacionais, palcos europeus. Uma experiência admirável. Gente, um professor. Quantos professores, quantos talentos enterrados, sepultados. Depois se diz, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. A ciência no Brasil está atrás de outros países. Mas tem que estar. Quantos talentos se perderam, mas aqui o talento é para o futebol. O que se quer é jogar bem futebol. E o desamor ao país contribuindo para a depreciação, para o desânimo, para o desinteresse, sempre ampliando, sempre aumentando os desníveis sociais. Entre os que não jogam esse jogo, vão jogar o outro, o jogo do desenvolvimento, do progresso, do autodesenvolvimento,
queimando pestana e não queimando baseado. Agora, se não querem isso, se isso não é o que se quer, o resultado é o que se colhe, é o que se tem. Só que isso é um flagelo social. A educação brasileira tornou-se um flagelo social, para o qual deveriam estar muito mais atentos pais e professores, autoridades públicas, congressistas. Amanhã eu irei aqui em Porto Alegre a uma reunião, formação da Frente Parlamentar contra a ideologização na sala de aula. Eu vou. Tem que apoiar estas coisas para que a sala de aula sirva efetivamente para o processo educacional. Com professores que ensinem e estudantes que estudem. É tão básico isso, mas tão necessário e tão difícil de conseguir. Resultado, outro dia peguei um Uber e me diz o motorista: "Você ouviu ontem na televisão o porto? Não sei que porto era. Aquela quantidade, toda aquela riqueza ali embarcando nos navios, levando embora. Roubando o país. Ali na nossa cara, na cara dura." Gente, ele estava falando das exportações. Estavam roubando o país. Porque a ideia dele é essa, que ele é pobre, ele tem dificuldade porque nos roubam. O país é roubado. Eu digo, não, mas aquilo é exportação, aquilo não é roubado. Não, é roubo, sim. Esse país sempre foi roubado. Esse país aqui é para ser roubado mesmo. O senhor sabe, né, o que fizeram? Todo o nosso ouro foi roubado. Os portugueses levaram o nosso ouro. O meu amigo, a exploração de ouro era um negócio privado de portugueses e brasileiros. Quem achasse uma mina ficava com o ouro. E Portugal cobrava, a coroa portuguesa cobrava 20%. Mas e o açúcar? E assim ele foi. De Mathieu, o açúcar, o Brasil não tinha, os portugueses é que trouxeram a cana-de-açúcar para cá. Bom, seja, esse trabalho, esse homem de meia idade, estava dirigindo o Uber, aprendeu assim, em sala de aula, e ele está dizendo isso para o seu filho, que provavelmente ouve a mesma coisa em sala de aula, para depreciar o país, para criar um desânimo. O efeito disso é o desânimo daquele senhor. É uma vida em que uns vão para frente porque se desgrudam, se descolam desse mecanismo, e outros ficam num processo depressivo, aumentando o desnível que tem a intenção de combater através de uma pedagogia funesta do senhor Paulo Freire, que contaminou todo o processo educativo brasileiro. Pense nisso, meu amigo. Para o bem do Brasil, pense nisso. E se concordou com o que estou dizendo aqui, divulgue esse vídeo. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o Brasil e o livre de todo o mal. Amém.